Glória a Deus. Deus abençoe você nessa manhã. Derrame graça sobre sua vida. Que bom poder rever os irmãos queridos. Isso alegra muito o nosso coração, a gente poder estar juntos aqui para louvar o Senhor. Eu quero pedir a você um favor, aos que estão aqui, que você verifique se você está sentado aí num xizinho vermelho, tá bom? É muito importante, a partir desse domingo agora, nós vamos seguir essa orientação de você ter o seu próprio xizinho. Então, cada um... Antigamente tinha um negócio de cada um no seu quadrado, não era? E agora nós vamos fazer a versão cada um no seu X. Então você acha seu xizinho vermelho aí, e é onde você vai ficar, para a gente poder certificar dessa distância. Nossa igreja, graças ao Senhor, bem grande, então nós colocamos X espalhados aí pelos bancos, saltando um banco, com exceção do último, que tem mais espaço, é bem arejado, os dois últimos estão marcados também, e distribuímos de uma forma bem organizada para que a gente possa ter o distanciamento social e ficar mais fácil para você também escolher como você vai se assentar aqui, ok? Para quem está em casa, não precisa nem falar. Quem está em casa está à vontade, né? Imagino que alguns estão lá no sofazão, outros assentados lá na sala assistindo na TV, outros talvez pelo celular. E isso é bom a gente poder estar juntos e louvarmos ao Senhor. Me alegro muito, irmãos, por tudo que nós temos vivido nesse tempo de quarentena. É interessante, ontem à noite falava com o pastor Pedro sobre como a graça do Senhor, às vezes, ela é, na nossa vida, uma graça agridoce. O que é aquela comidinha agridoce, né? Você sente uma coisinha meio apimentada ali, mas ao mesmo tempo tem uma coisa tão doce, tão agradável. Por que dizer isso? Porque no tempo que nós temos vivido, eu e você não temos todas as respostas para essa crise, para essa pandemia, para esse tempo de limitações. E parece que, de alguma forma, a gente tem que viver algo meio agre, né? Algo meio difícil, algo que às vezes não é tão saboroso. Mas exatamente no meio de todas essas coisas, a gente também pode experimentar do dulçor, da delícia de saber que o Senhor tem cuidado de nós. Eu tenho certeza que você tem algum testemunho para nos dar sobre como o Senhor tem sido gracioso com você e com a sua família, mesmo nesse momento de pandemia, não é verdade? Deus tem cuidado de nós. Deus tem sido tão generoso e tão gracioso para conosco. Só de podermos estar aqui essa manhã reunidos, é óbvio, não toda a igreja como a gente gostaria, mas parte dela aqui presencialmente, parte através do YouTube, isso é motivo de gratidão ao Senhor, de louvarmos ao nosso Deus. Eu queria te convidar que antes de nós lermos a palavra e meditarmos na Escritura, nós orássemos ao Senhor agora, nós levantássemos a Ele nosso clamor, nós levantássemos ao Senhor nossa oração e disséssemos ao Senhor o quanto nós necessitamos do cuidado dEle e, ao mesmo tempo, agradecêssemos ao Senhor por tantas dádivas que Ele tem derramado sobre nós. A palavra de Deus diz que todas as vezes eu e você precisamos nos achegar ao Senhor e deixar diante dEle nossas súplicas, nossas petições, sempre com ações de graça, sempre com gratidão. Vamos fazer isso? Você pode ficar em pé no seu lugar mais um pouquinho? Você pode orar comigo, sei que sua voz está meio abafada, mas a gente podia fazer um esforço aqui de atravessar esse pano aí e orar ao Senhor em voz alta, clamar ao nosso Deus agora, dizer a Ele o quanto nós necessitamos do cuidado dEle e ao mesmo tempo você podia agradecer ao Senhor. Você que está em casa nos ouvindo, mais à vontade do que nós aqui até, ore ao Senhor. Se você puder, ore em voz alta aí com a sua família. Vamos clamar ao Senhor a graça dEle. Vamos fazer isso, irmãos? Deus, nós queremos louvar ao Senhor nessa manhã. Nós aqui presentes, os irmãos queridos nos acompanhando pelo YouTube agora, elevar nossas vozes ao Senhor e clamar de Ti, ó Deus, a Tua graça, a Tua provisão, o sustento que vem do Senhor. Deus, é verdade que cada um de nós necessita plenamente do cuidado e da provisão do Senhor. Ai de nós, ó Deus, se não for o Senhor na nossa vida. Ai de nós, se não for o sustento que vem das Tuas mãos. Ai de nós, ó Deus, se não for a paz que o Senhor derrama sobre os nossos corações. Nós viveríamos dias, ó Deus, de turbulência. Viveríamos, ó Deus, dias de tristeza. Viveríamos, ó Deus, dias sem paz, sem esperança, sem alegria. Mas o Senhor derrama graça sobre nós. E nós te pedimos agora, Deus, expressamos nossa necessidade diante do Senhor. Invada o nosso coração com a
paz que excede todo entendimento. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua alegria, Senhor, em nome de Jesus. Visita a igreja do Senhor nesse momento, visita aqueles que estão angustiados no seu lar, visita, ó Deus, aqueles que estão aflitos, visita, ó Deus, nossos irmãos queridos que têm passado por enfermidades, ó Deus, visita com cura, restaura, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa restaurar vidas em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro por aquelas famílias que têm vivido dias difíceis na sua vida financeira, Deus. Ó Pai, sustenta cada lar, ó Deus, abre a porta, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos pelo nosso povo, clamamos pela Igreja Presbiteriana do Eldorado, ó Deus, crendo e confiando que o Senhor tem nos sustentado. Mas nós também, Deus, queremos agradecer ao Senhor. Nós queremos louvar o Teu nome, porque as Tuas misericórdias, ó Deus, estão abundantes sobre nós. No meio, ó Deus, de tantas limitações que essa pandemia tem nos feito viver, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Há tanta doçura do Senhor, há tanto cuidado do Senhor, há tanta provisão, há tanto para celebrar também do cuidado, Deus, e da bênção do Senhor sendo derramada sobre nós. Pai, não nos deixe esquecer de nenhum dos Teus benefícios para conosco, ó Deus. Ainda que passemos por tribulações, o Senhor é conosco. Ainda, Deus, que passemos por lutas, o Senhor é presente na nossa vida e o Senhor nos dá a sua paz. Que a paz do Senhor invada o nosso coração e que nós possamos ter essa paz abundante na nossa vida, dentro do nosso lar, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso convívio, e que possamos dormir em paz, deitar em segurança à noite e descansar na provisão de saber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Deus, nós queremos Te louvar nessa manhã, rogando a bênção, a direção e a palavra do Senhor ao nosso coração. E isso é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Pode assentar-se, querido. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor. Lá em João, capítulo 14, versículo de número 27. João 14, versículo 27. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Lembrando que a Bíblia não fala sobre os frutos do Espírito, mas no singular, a respeito do fruto do Espírito. E esse mesmo fruto que o Espírito de Deus produz em nosso coração, ele se manifesta de formas diferentes. Esse fruto tem características diferentes. Esse fruto é marcado pelo amor, como nós já vimos. Ele é marcado também pela alegria, como nós já vimos. Ele é marcado pela paz, como nós vamos ver. Ele é também caracterizado pela longanimidade, pela bondade, pela benignidade, pela fidelidade. O fruto do Espírito é marcado por dádivas e virtudes que o Espírito de Deus gera no nosso coração. Nós vamos falar cada domingo sobre cada uma dessas marcas, porque eu tenho uma convicção de que eu e você, cada um de nós, precisa dessas marcas em nossa vida para que a gente possa viver nesse mundo. Em especial, nesse tempo em que nós estamos, às vezes, reclusos, limitados na nossa movimentação, limitados nas nossas interações, ao mesmo tempo sobrecarregados, alguns de nós muito estressados, alguns de nós cansados de ter que trabalhar em casa, de talvez ter que passar horas e horas e horas na frente de uma tela de computador. Como nós precisamos dessas marcas, não é? Como a gente precisa de paz, como a gente precisa de longanimidade, como a gente precisa de bondade no nosso trato, domínio próprio, mansidão. Sem essas marcas será muito difícil. Eu e você precisamos disso no nosso coração. Essa manhã eu quero falar com você sobre paz. Sobre a paz de Cristo. Sobre a paz sobrenatural. Olha então comigo na sua Bíblia, João 14, versículo de número 27. Olha o que o Senhor Jesus nos diz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mais uma vez, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Senhor, tira toda a turbulência do nosso coração. Tira todo o temor produzido por homens ou pelas circunstâncias.
e faz brotar, Deus, dentro da alma de cada um de nós a paz que excede todo entendimento. A paz que vem, que flui do trono da graça do Senhor para nós. Nós rogamos, ó Deus, dá-nos a tua paz, como o Senhor mesmo nos prometeu. Nós queremos nos apegar a essa promessa, de que o Senhor nos deixaria a paz de Cristo. E essa paz é o que nós queremos nessa manhã e todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse texto nós temos as palavras finais do Senhor Jesus aos seus discípulos. Jesus caminha para enfrentar o seu momento mais turbulento, o seu momento mais angustiante. O Senhor Jesus caminhava para enfrentar a morte, a cruz, a sua partida. Ele então reúne os seus discípulos e começa a dar a eles instruções a respeito da sua partida, instruções necessárias que eles precisavam ter para que eles pudessem experimentar esse momento, para que pudessem lidar com a morte do Senhor Jesus e os dias difíceis que iriam seguir a morte do Senhor Jesus. Dias de perseguição, dias de edificar uma igreja, dias de plantação de novas igrejas, de proclamação do Evangelho, dias de conflito com autoridades religiosas instituídas, dias de conflito com Roma, com o governo vigente, dias de conflitos internos numa igreja nova e ainda imatura, dias de dificuldades com pessoas crentes mais imaturas, pessoas crentes mas com dificuldades espirituais, pessoas não crentes no meio do povo de Deus. Ou seja, Jesus precisava preparar o coração deles. E é interessante porque aqui Jesus começa a meio que treiná-los para aquilo que estaria por vir. Jesus exorta e direciona o caminho deles. Vocês vão para cá, vocês vão seguir assim, vocês precisam dessa e dessa direção. Mas Jesus também os encoraja. Jesus dá palavras de encorajamento. Jesus chama os seus discípulos a crerem, a confiarem, a descansarem na palavra do Senhor Jesus. Nosso Senhor também se revela a eles como o próprio Deus. Ele se manifesta como aquele que é todo-poderoso e ele faz promessas maravilhosas aos seus discípulos. Jesus promete enviar do seu Espírito, para que o Espírito, como um consolador, pudesse capacitar a cada um dos seus discípulos e a nós a vivermos nesse mundo. Mas Jesus também promete dar a seus discípulos a paz que pertencia a ele, ou que pertence a ele. Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa é a promessa que Jesus faz. Uma promessa de que, embora os discípulos fossem enfrentar, e você sabe, especialmente pelo livro de Atos, de que após a morte do Senhor Jesus, dias muito difíceis iriam surgir no meio do povo de Deus. Mas Jesus disse: vou deixar com vocês a minha paz. Eu vou deixar com vocês a paz sobrenatural, porque Jesus sabia, e Jesus sabe, que nem mesmo seus discípulos mais íntimos estão isentos de experimentar verdadeiras turbulências na vida e no coração. Eu e você ansiamos por paz, mas a gente sabe que nem sempre nós experimentamos e nos agarramos plenamente à paz, não é? Às vezes parece que a paz vai embora. Às vezes parece que a turbulência toma conta. Mas Jesus fez essa promessa, porque Ele sabia e Ele sabe que cada um de nós precisa de paz. A paz do Senhor Jesus é essa paz que nos envolve, que nos cerca, que nos toma completamente. E nessa manhã, eu queria olhar para esse texto e procurar nele resposta para duas perguntas. A primeira pergunta que eu queria que você pensasse comigo é: o que é a paz de Cristo? E a segunda pergunta é: como nós podemos alcançar essa paz de Cristo? Como nós podemos nos apropriar dessa paz de Cristo? Bom, se você olhar para o seu texto, versículo de número 27, o Senhor Jesus começa dizendo para nós: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O que é paz? Que paz é essa? A paz que o Senhor Jesus está falando aqui, irmãos, tem a ver com a nossa posição diante de Deus, tem a ver com a nossa experiência de repouso e confiança pessoal no Senhor, e tem a ver também com a graça e com o amor que nós temos para com o nosso próximo.
A paz que o Senhor Jesus está falando aqui, ela é espiritual. A nossa relação com Deus, ela é também experiencial. A paz que a gente experimenta em nós, no coração, mas ela também é relacional. A paz que nós experimentamos uns com os outros. Deixa eu mostrar isso para você biblicamente. A gente tem que ter em mente que a paz que Cristo nos dá está fundamentada nele mesmo, na justificação, na nossa salvação. Lembre, por exemplo, de Romanos capítulo 5, versículo 1. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Romanos 5:1, a palavra de Deus nos diz: tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Que paz é essa que o Senhor Jesus nos dá? A paz que Ele nos dá, diz Romanos 5:1, é paz com Deus. É reconciliação com o Senhor. Afinal de contas, eu e você éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos inimigos de Deus. Nós não estávamos numa relação de paz com o Senhor. Nós estávamos alienados de Deus, distantes de Deus. Não havia paz entre eu e o meu Deus. Não havia paz entre você e Deus. Nós estávamos em constante conflito com o Senhor por causa do nosso pecado. Mas Romanos 5:1 diz que a paz que Cristo nos dá, que a paz que nós temos em Jesus, é paz com Deus. Nós éramos inimigos, mas nós fomos reconciliados pela morte do Senhor Jesus. Diz o apóstolo Paulo no versículo 10, aí de Romanos 5 que você tem aberto. Nós temos paz com o Senhor, fomos reconciliados. E agora eu e você podemos experimentar essa paz sublime e sobrenatural com o Senhor. Você consegue compreender o quão isso é importante para nós? Nosso pecado nos fazia inimigos de Deus. Mas a paz que Jesus nos dá é paz com o Senhor Deus. Ele é um caminho de paz para nós. Fomos reconciliados. Agora nós podemos nos achegar ao trono da graça do Senhor confiadamente. Você não precisa se achegar no trono da graça do Senhor com o sentimento de que você não devia estar lá. Você não deve mais se achegar ao trono da graça do Senhor imaginando que Ele não vai te tomar como filho. Você não deve se achegar ao trono da graça do Senhor imaginando que Ele não te quer na presença dEle. Pelo contrário, Ele abriu um caminho para nós, um caminho de paz, paz com Deus, reconciliação, somos filhos. Você pode se achegar ao trono da graça de Deus confiadamente, isso é paz. Essa é a verdadeira paz. Por causa do sangue do Senhor Jesus. Quantas vezes Satanás vai tentar das mais diversas formas, porque nós não podemos deixar de reconhecer os seus desígnios e as suas estratégias. Quantas vezes ele vai querer colocar em nosso coração o sentimento de que não existe paz entre nós e o nosso Deus. Mas lembre-se disso. A paz que o Senhor Jesus te dá é paz com Deus. É paz espiritual. É paz que te possibilita se achegar ao trono da graça do Senhor confiadamente. Mas essa paz também que o Senhor nos dá é uma paz experiencial. É uma paz que a gente experimenta para com Deus, mas que também reflete na experiência do nosso próprio coração. Porque existe uma promessa real de paz, de experiência de paz, que eu e você podemos ter em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz isso claramente para nós, em Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós experimentamos paz com Deus, mas experimentamos também paz no nosso próprio coração e na nossa mente. Irmãos, nós precisamos entender que de fato nós temos uma paz com Deus, mas nós precisamos da paz de Deus dentro do nosso coração. Às vezes eu tenho a impressão de que algumas pessoas acreditam verdadeiramente que têm paz com Deus. Acreditam na paz do Senhor Jesus. Acreditam na promessa de reconciliação, mas parecem não experimentar essa paz dentro de si. Parecem não experimentar isso dentro do seu coração. Jesus quer que eu e você tenhamos essa paz de maneira verdadeira. Eu amo o versículo 33 de João 16 que diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para nós? Jesus está dizendo, olha, eu estou dizendo tudo isso para vocês porque eu quero que você experimente paz. Eu não quero que apenas você fale sobre isso. Eu não quero apenas que você teorize a respeito disso. Eu não quero que você saiba dar apenas uma aula a respeito de paz. Eu quero que você viva essa paz. Que você experimente. Que essa paz fique aqui marcada dentro do seu peito, dentro da sua vida. Que ela molde a sua mente, a forma dos seus sentimentos. Do que adianta a gente saber tudo sobre paz, mas morrer em aflição? Do que adianta a gente saber poesias lindas sobre paz, mas ser tomado pela ansiedade, pelo medo de homens? O que adianta, irmãos, a gente falar sobre a paz que excede todo entendimento, se ela não molda o entendimento de cada um de nós? A verdadeira paz, ela precisa ser uma paz experiencial, a paz que a gente precisa viver, a paz que precisa estar dentro da nossa casa. O que adianta você vir a esse culto nessa manhã? O que adianta você ligar o seu YouTube e ouvir sobre paz da boca do pastor Felipe, se talvez você vai voltar para sua casa e você não vai experimentar paz dentro do seu lar? A paz de Deus precisa ser a experiência do nosso coração. A Bíblia diz claramente para nós que é pelo poder do Espírito Santo que nós experimentamos paz. Olha na sua Bíblia, por exemplo, em Romanos 15, 13. Se você puder, abra comigo. Romanos 15, 13 nos diz claramente que é pelo poder do Espírito de Cristo que nós somos cheios de paz. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo, de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Irmãos, quando somos cheios do Espírito, somos cheios de paz. Quando experimentamos ser tomados pelo Espírito Santo de Deus, somos cheios de esperança. Às vezes eu tenho a impressão de que nós somos muito raquíticos na nossa experiência com o Espírito Santo de Deus. Deixe-me dizer uma coisa importante para você. O Espírito Santo de Deus concede dons a nós. E dons são pedras preciosas que o Espírito de Deus pode derramar e capacitar cada um de nós. Mas mais do que dons, que são ferramentas do Espírito para nós, é o fruto do Espírito no nosso coração. Porque alguém pode ter dons, mas não frutificar no Espírito verdadeiramente. Lembra da igreja de Corinto, por exemplo? Repleta de dons, mas sem maturidade. Repleta de manifestações externas do Espírito, mas sem coração quebrantado. Gente que falava em línguas, que profetizava. Gente que era marcado de dons extraordinários, mas que não tinha o coração transformado. Que não tinha maturidade espiritual. Que não tinha frutificação verdadeira. Ao ponto do apóstolo Paulo ter que escrever uma carta após a outra para exortar esse mesmo povo sobre sua imaturidade espiritual. Não há nada mais precioso que Deus pode produzir no nosso coração do que a maturidade espiritual, do que o fruto do Espírito. É o Espírito de Deus que pode produzir dentro de você paz. A gente precisa do Espírito, irmãos. Precisa ser cheios do Espírito de Deus. Porque às vezes nós somos muito satisfeitos com a vida espiritual que a gente tem. Porque muitos já definitivamente deixaram de lutar por mais intimidade com o Senhor. Eu cheguei até aqui tá bom. Eu cheguei nesse nível de espiritualidade, então até aqui estou satisfeito. Eu já tenho esse tantinho aqui de experiência com o Senhor, então não preciso de mais. Eu quero dizer para você, você precisa sim. Porque quanto mais cheios do Espírito, quanto mais tomados pelo poder de Deus, quanto mais íntimos da graça do Senhor, mais Deus produz graça em nosso coração.
O Espírito frutifica dentro de nós e você e eu podemos abundar em paz, em esperança, em alegria, em amor, em mansidão, em domínio próprio, em fidelidade, bondade, benignidade e todas essas coisas que o Espírito de Deus pode e tem derramado em nossos corações. Não fique satisfeito com uma fé raquítica. Não fique acomodado com uma espiritualidade tacanha, limitada, tímida. Há sempre mais de Deus para nós. De onde nasce a paz do Senhor, há sempre mais paz. Eu queria que você olhasse para dentro do seu coração, para que você olhasse para a sua experiência e se perguntasse, será que você tem paz suficiente? Faz essa pergunta agora. Será que você tem experimentado paz suficiente para lidar com todos os seus dias? A minha resposta é não. A minha resposta é, eu preciso de mais de Deus. Eu preciso da paz que exceda o meu entendimento. Eu preciso da paz que tome o meu coração. Para que quando as circunstâncias vierem me envolver de maneira sufocante, eu não me alimente da ansiedade, ao invés de me alimentar do pão que o Senhor me dá a cada dia de esperança. Eu não quero comer o pão da ansiedade. Eu quero me alimentar do pão vivo que desce do céu. Eu não quero ser tomado e limitado pelas turbulências dessa vida. Eu quero ter paz para lidar com cada uma delas. Eu não quero andar aflito pelo vale da sombra da morte. Eu quero andar seguro por esse vale, sabendo que o Senhor é comigo. Eu não quero ter os meus pés se atolando no lamaçal da dúvida, dos temores, das angústias dessa vida. Eu quero ter paz para trilhar os caminhos mais desertos e mais difíceis e passar pelos lodaçais mais complicados da minha vida, sabendo que de todos eles o Senhor me resgatará. Eu preciso de paz. Eu preciso experimentar essa paz. Mas a paz de Cristo, ela não é apenas espiritual e experiencial. A paz de Cristo é também relacional. Ela primeiro começa na nossa relação com Deus, e depois envolve o nosso coração. Mas essa paz precisa transbordar para o meu relacionamento e o seu relacionamento uns com os outros. A paz que Cristo nos dá é uma paz que molda a forma como nós vivemos. A paz com o próximo é uma consequência, irmãos, inevitável da posse da paz que eu e você temos com Deus e experimentamos no nosso coração. Se alguém diz que tem paz de Deus no seu coração, se alguém diz que está em paz com o Senhor, mas não experimenta paz com o seu próximo, mente. Isso é mentira. Porque a paz que vem de Deus e a paz que habita no nosso coração produz necessariamente, consequentemente, obrigatoriamente paz uns com os outros. Não é possível dizer que a gente tem paz com Deus, mas somos tão duros nos nossos relacionamentos. Não é possível dizermos que estamos em paz com o Senhor, mas sermos tão cheios de orgulho, de vaidade nos nossos relacionamentos. O que depender de vós, tende paz uns com os outros, diz a Escritura. A gente precisa ter paz. A paz de Deus que vem ao nosso coração pelo Espírito precisa fluir de nós para o outro. Como é que a gente pode ter a paz do Espírito no nosso coração e sermos tão duros uns com os outros? Sermos tão duros para perdoar? Sermos tão amargos para lidar? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa bem simples para você. Não deveria existir crente nenhum amargo. Porque a amargura não é produto do Espírito no nosso coração. Amargura, dureza de lidar, dureza no trato, impaciência, coração vaidoso, tudo isso é produto da carne, não do Espírito. Se nós andamos no Espírito, se nós temos o Espírito, então precisamos andar no Espírito. Se você tem experimentado a amargura nos seus relacionamentos, peça ao Senhor que transforme eles, peça ao Senhor que mude-os, peça ao Senhor que mude sua vida, peça ao Senhor que transforme seus relacionamentos, para que haja paz. Paz não pode ser apenas
uma coisa externa a nós. As Escrituras insistem, irmãos, que a gente busque a paz com todos. Eu fiz uma listinha de textos para você, só para citar. Romanos 12, 18. Romanos 14, 19. Colossenses 3, 15. Hebreus 12, 14. 1 Pedro 3, 10. E a lista continua. Todas essas passagens bíblicas dizem para mim e para você: busque a paz, vive em paz. Vive em paz com o outro. Depois você pode ouvir essa mensagem de novo e conferir cada uma delas. Ou lembre-se talvez de uma das mais importantes, Mateus 5, 9, em que o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem faz a paz um com o outro é filho de Deus. Nós somos reconhecidos como filhos do Altíssimo quando nós produzimos paz nos nossos relacionamentos. Tem gente que não gosta de paz, não é? Tem gente que gosta de botar lenha na turbulência dos relacionamentos, não é? Todo mundo aqui conhece alguém que bota uma lenha no relacionamento. Talvez sejamos nós mesmos, às vezes. Mas a Bíblia nos chama a ser pacificadores. Não cabe a nós buscar vingança, mas estabelecer a paz. Não é certo que eu e você nos rendamos ao orgulho, à presunção, à dureza de coração. Nós somos chamados à paz uns com os outros. Enfim, o que é a paz? A paz de Cristo é paz com Deus, espiritual. É paz no nosso coração, porque é experiencial. E é paz com o próximo, porque ela também é relacional. Mas diante disso, eu e você somos obrigados a fazer uma segunda pergunta nesse texto. Porque o Senhor Jesus termina esse texto dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A segunda pergunta é: como alcançar essa paz de Cristo? Como é que a gente pode alcançar de fato essa paz que vem do Senhor? Primeiro, eu queria que você entendesse uma coisa. Não existe contradição entre a gente saber que a paz de Deus é uma promessa que nós vamos receber e, ao mesmo tempo, algo que a gente tem que buscar. Porque pode parecer, às vezes, que aqui há uma contradição. Mas se o Senhor disse que eu ia ganhar essa paz, por que eu tenho que buscá-la? Se ela é uma promessa, por que há um mandamento também? Simples. Como diz o autor do livro que nós temos seguido, A Vida Frutífera, Jerry Bridges, ele comenta dizendo: olha, embora um cristão experimente paz com Deus, há certos perturbadores da paz que impedem uma pessoa de sentir a paz de Deus. É verdade, é uma promessa da parte do Senhor. Mas exatamente porque há uma promessa, é que eu e você somos chamados agora pelo próprio Deus a abraçarmos essa promessa. 1 Pedro 3,11 diz: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe por alcançá-la. A paz de Deus será alcançada. Jesus diz no versículo 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. E então ele continua dizendo, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Jesus mistura promessa com ordenança. Jesus mistura uma grande dádiva que ele tem para nos dar, mas também com um chamado a que eu e você tenhamos uma postura diante disso. Eu e você precisamos buscar paz. Tendo recebido a promessa do fruto da paz, do Espírito Santo no nosso coração, nós vamos buscá-la. Como é que a gente pode fazer isso? Quero olhar para esse texto e tentar te responder de maneira bem simples. Primeiro, a gente precisa reconhecer que a verdadeira paz só vem do Senhor Jesus. O texto é claro em dizer isso a nós. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. O Senhor Jesus diz claramente para nós que a paz que nós precisamos vem dele e é dele. A verdadeira paz tem uma fonte definida, Deus. A verdadeira paz, a autêntica paz, é graça do céu. Flui das mãos de Cristo para nós. É fruto do Espírito. A paz que o Senhor quer que nós tenhamos, só Cristo pode nos dar. Só Ele pode nos dar. A Escritura diz, em Romanos 15, 33,
que o nosso Deus é um Deus de paz. A Escritura diz em Isaías 9:6 que o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Só Ele pode dizer, a minha paz. Só Ele pode nos oferecer a paz verdadeira. E eu e você precisamos reconhecer que essa paz vem do trono da graça do Senhor para nós. Segundo, eu e você também precisamos reconhecer que o mundo não pode nos oferecer paz real. Jesus diz no versículo 27, não vou lá dou como a dá o mundo. O mundo não pode te oferecer paz porque o mundo vive em inimizade com Deus. O mundo vive em contraste com Deus, alienado de Deus, em conflito com Deus. A paz do mundo, irmãos, é ilusória. A paz que se oferece nesse mundo é por ilusão. É fantasia e enganação de Satanás. É pretensão de viver sem Deus. A paz que esse mundo produz e nos oferece é insustentável. Isaías 48:22 diz, para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Não existe paz verdadeira longe de Deus. Para os perversos não existe paz, diz o Senhor. A gente precisa reconhecer que a verdadeira paz flui do trono da graça de Deus. A verdadeira paz que nos dá é Cristo. E nós precisamos reconhecer que nada que esse mundo pode nos dar é de fato verdadeiro. É pura ilusão e engano das trevas. E em terceiro lugar, nós precisamos reconhecer que as turbulências não devem habitar o nosso coração. Não é maravilhoso o Senhor Jesus nos dizer, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está falando sobre uma luta muito pessoal, não é? Sobre uma luta experiencial. Todo mundo aqui já viveu a experiência concreta, palpável, de sentir o seu coração conturbado, não é? Você já sentiu o seu coração se atemorizando e a paz meio que fugindo de você. Não é verdade? E Jesus diz, não se turbe, não se atemorize. Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Eu e você precisamos deixar com que a paz de Deus seja como um árbitro na nossa vida. Conduza o nosso coração, conduza nossas decisões, molde os nossos sentimentos. A paz de Deus precisa controlar quem nós somos. Para concluir, eu queria que você saísse daqui essa manhã, que você guardasse isso no seu coração em casa, se lembrando que a paz é um fruto do Espírito. Nós dependemos totalmente dessa ação sobrenatural de Deus para sermos capacitados a buscá-la. Por isso eu digo a você, rogue a Deus. Peça a Ele que essa esperança, que esse alívio, que essa confiança invada o seu coração. Habite no seu coração. Aprenda mais de Cristo, porque Cristo é a verdadeira paz. Aprenda sobre Ele. Olhe para as Escrituras, veja como Cristo tinha paz, como Ele viveu em paz entre nós, como cada um dos seus relacionamentos era marcado por paz, ainda quando ultrajado, ainda quando perseguido, ainda quando humilhado, havia paz. Havia paz. Busque ao Senhor ansiando encontrar repouso. Lute contra a turbulência insistente no seu coração. Eu sei que alguns aqui talvez lutem com isso mais fortemente do que outros. Aquela turbulência insistente que fica batendo na porta do seu coração. Aqueles temores conflitantes. Aquelas ansiedades, aqueles medos e aquela melancolia que insiste, que aperta, que faz doer. Lute contra isso. Que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. Exercite a paz nos seus relacionamentos. Seja um pacificador. Dentro da sua casa, nos seus relacionamentos mais íntimos, no meio da igreja, no seu trabalho,
na sua escola, na sua faculdade, onde você estiver, seja você um pacificador, um instrumento de paz, de vida, de graça. Que o Senhor nos envolva com essa bondade em nome de Jesus. Vamos orar? Quero convidar nossa equipe de louvor à frente, enquanto nós rogamos ao Senhor agora, para que Ele tome verdadeiramente o nosso coração e produza em nós essa esperança, essa paz, que nós sabemos que nós já temos para com Deus em Cristo Jesus, mas que precisa ser experimentado por cada um de nós e vivenciada nos nossos relacionamentos. Talvez você poderia fazer agora comigo uma oração em duas direções. Você podia orar para que Deus pudesse derramar paz cada vez mais abundante dentro do seu coração. Mas eu também queria que você orasse para que Deus pudesse trazer paz no meio da sua família e na sua casa. Eu imagino que alguns têm vivido dias difíceis dentro de casa. Você podia orar para que Deus pudesse derramar paz sobre você em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Fique em pé no seu lugar. Se você está aí na sua casa, nos assistindo, ore por sua família também. Se estiver perto da sua família, assistindo agora com os da sua casa, chame o pessoal para pertinho, ore. Talvez possa dar as mãos, clamar. Vamos orar. Peça a Deus paz no seu coração e paz na sua casa. É tão triste quando alguém volta para casa no final de um dia e sabe o que vai encontrar lá não é paz, mas turbulência, angústia. É tão difícil quando a gente está num lugar tão pacificado, mas parece que não está lá dentro de nós. Vamos orar por isso? Deus, é o Senhor Jesus que nos promete: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Nós queremos essa promessa, Senhor. Nós nos agarramos a ela. Nós, ó Deus, podemos nos achegar diante do Senhor e verdadeiramente dizer: cumpra essa promessa em nós, Deus. Porque o Senhor mesmo é que prometeu. O Senhor mesmo é que disse que nos daria paz. O Senhor mesmo é que nos disse que haveria essa paz excedendo todo o nosso entendimento e guardando o nosso coração. E nós dizemos ao Senhor agora: Deus, nós queremos essa promessa. Nós ansiamos verdadeiramente por isso, Senhor. E nós nos fiamos e confiamos plenamente na Tua palavra, porque sabemos que a Tua palavra é verdadeira. E se o Senhor prometeu, assim será. Há paz para nós no Teu trono, ó Deus, e nós queremos de fato experimentar isso. Experimentar no nosso coração, experimentar dentro dos nossos lares. Deus, nesse momento eu quero orar, em especial, por cada família da nossa igreja. Orar, Deus, por cada lar, por cada vínculo de relacionamento entre esposa e esposo, entre pais e filhos, filhos e seus pais, entre irmãos, entre parentes próximos que talvez residam no mesmo lugar. Traz paz, ó Deus, para esse relacionamento. Traz paz, ó Deus, para esses vínculos. Ó Deus, que corações se convertam uns aos outros, que haja vida, que haja reconciliação, que haja perdão, que haja harmonia, que haja felicidade verdadeira, Senhor. Ó Deus, não permita, Senhor, que famílias do nosso meio possam viver cheios de turbulência dentro dos seus lares. Ó Deus, com palavras duras, com palavras às vezes mal colocadas ou mesmo insensatas. Ó Deus, traz algo novo para os nossos lares em nome de Jesus. Traz conserto, ó Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor possa produzir relacionamentos pacificados pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Deus. Que cada um de nós aqui saia dessa manhã, seja presentemente aqui ou mesmo nos lares, com a convicção de que precisamos ser pacificadores. Que essa tarde, ó Deus, a gente já possa experimentar isso de maneira mais abundante. Chegarmos no nosso ambiente agora do lar, nesse momento de um almoço compartilhado, e que haja harmonia, Senhor. Que haja uma mesa posta em paz. Que haja comunhão no partilhar, Senhor, em nome de Jesus. Nós rogamos ao Senhor por isso.
porque precisamos dessa paz com o Senhor, que transborda para o nosso coração e também para os nossos relacionamentos. Nós rogamos a tua bênção, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, terminando essa manhã, guardando essa palavra no nosso coração, bendizendo a Ele, porque Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa honra. Louve ao Senhor conosco, você que está em casa, nos acompanhando pelo YouTube.